Bom, voltando então aqui para o nosso curso de convecção forçada interna, então a gente já tratou das considerações fluidodinâmicas, das considerações térmicas, já fizemos o balanço de energia, já tratamos dos casos particulares utilizando o balanço de energia para determinar soluções, já falamos da determinação do número de Nusselt para escoamento laminar, né, tanto no completamente desenvolvido quanto na região de entrada, e agora a gente vai fechar com o escoamento turbulento. No escoamento turbulento a gente não vai se preocupar com região de entrada, tá? Nas literaturas para graduação não se trata disso, até por ser uma região muito pequena, né? A gente viu que tanto faz a região de entrada térmica quanto fluidodinâmica é 10 vezes o diâmetro, tá? Então é bem menor do que o comprimento de entrada para escoamento laminar, tá? Da literatura de graduação, né, quem trata de região de entrada, tá, que eu conheço, é só o livro do Crate, tá? Que é o princípio de transferência de calor, né? Os demais das literaturas que eu conheço, né, das clássicas aí, eu desconheço eles tratarem de região de entrada, ok? Tá, então o que a gente está falando aqui já para a região completamente desenvolvida, tá bom? Bom, então a primeira correlação que a gente tem aí para o escoamento turbulento, tá, é essa, né, a de Dietz-Boelter, tá, é a mais famosa, vamos dizer assim, tá? E ela, né, é dada aí para o escoamento turbulento, né, é plenamente desenvolvido, tá, fluidodinamicamente e termicamente, tá, que é o que a gente já tratou, né? Então a equação está dada aí para vocês para essa condição de contorno. Então qual que é a condição de contorno dele? Quando que essa equação é válida? Número de Prandtl entre 0,6 e 160 e Reynolds maior que 10.000, ok? Tá? E desde que a relação de comprimento por diâmetro seja maior ou igual a 10. Por que isso? Justamente porque a gente está falando de região completamente desenvolvida, e a gente viu que na região completamente desenvolvida, né, por escoamento turbulento, né, isso se dá, né, com x, né, igual a diâmetro, né, tá, vezes a posição, né, tá ok? Tá? Então só refazendo, né, o comprimento de entrada, né, em vez de chamar de x, vou chamar de L, né? Então o comprimento de entrada aí, né, tá? Ele é 10 vezes o diâmetro, tá ok? Então, se o comprimento de entrada é 10 vezes o diâmetro, né, então por isso que aqui está dizendo, né, que é completamente desenvolvido, então tem que ser maior ou igual a 10, ou seja, já passou dessa região aí, né, menor que 10 vezes o diâmetro, tá ok? Tá? Então a equação está lá, né, a constante 0,023, Reynolds elevado a 4/5 e Prandtl elevado a n. Então quem que é esse n? N vai depender do tipo, né, de contato com o fluido e a superfície da tubulação. Como assim? Bom, se o fluido está sendo aquecido pelo tubo, tá, então a tubulação tem temperatura maior do que a temperatura média do fluido, tá, então n é igual a 0,4. No caso do fluido ter temperatura maior do que a tubulação, então o que está acontecendo? O fluido está perdendo calor ao longo do trajeto na tubulação, então ele vai perder calor, então ele está sendo resfriado, então n é igual a 0,3, ok? Então tá aí, né? Essa daí é a primeira correlação para o escoamento turbulento. Bom, ainda no escoamento turbulento, né, essa é uma outra correlação existente, né, proposta aí por Sieder, né, tá? Então essa correlação, tá, ela é utilizada quando a gente tem grandes variações de propriedades aí entre, né, entrada e saída do fluido, tá ok? Tá, então, né, supondo aí que eu tenho uma tubulação, tá, e esse fluido escoando nessa tubulação, ele vai ganhar muita energia ou vai perder, ou seja, a temperatura dele vai variar muito, né? Então as propriedades de entrada e as propriedades de saída são muito diferentes, tá? Então, nesse caso aí, né, tá, o Sieder, né, e Tati propõem essa correlação, tá, que é utilizada então também para a condição de contorno em que Prandtl tem que estar entre 0,7 e 16.700, Reynolds de novo, né, acima de 10.000, tá? E
obviamente, como é para escoamento completamente desenvolvido, então L tem que ser, né, maior ou igual a 10 vezes o diâmetro, tá, ok? Então, a correlação é essa que está aí, né? A constante é 0,027, Reynolds a 4/5, Prandtl é 1/3, e a gente tem lá uma razão entre a viscosidade dinâmica e a viscosidade dinâmica S. O que é isso, né? Se você relembra lá da convecção forçada externa, né? A gente tinha lá a correlação de Whittaker e a correlação de Zukowska, né? Aqui funciona da mesma forma, né? Então, como assim? Todas as propriedades vão ser coletadas na temperatura média do fluido. Tá? Então, pela temperatura média do fluido, eu pego lá massa específica do fluido, viscosidade dinâmica, número de Prandtl, condutividade térmica do fluido, tá? Todas as propriedades que eu preciso para calcular aí, né? Reynolds, Prandtl, enfim, né? Nusselt, tá? Exceto, tá, aquele μS, né, que é a viscosidade dinâmica na superfície, ou seja, aquele lá, né, é a viscosidade dinâmica na temperatura da superfície da tubulação, tá, ok? Tá? Então é da mesma forma que ocorre lá com a correlação de Whittaker para a esfera, por exemplo, ou a correlação de Zukowska para cilindro, tá bom? Tá? Então, aqui valem as mesmas coisas. Ok, fechando então aqui o escoamento turbulento, né, a gente tem também, né, a correlação de Gnielinski, tá? A gente não fica só nessas correlações, né, existem outras, tá? Existe uma correlação que é a correlação de Petkov, mas ela é muito parecida com a correlação de Gnielinski, então para evitar problemas a gente vai tratar só da correlação de Gnielinski, tá? Então ela é para o fluido escorrendo dentro de uma tubulação, tá, ok? Só que nesse caso aqui eu conheço o material da tubulação, tá? Então eu sei aí as condições, né? Dessa forma, essa correlação ela tende a ser um pouco mais precisa do que as correlações anteriores, uma vez que ela vai tratar de uma coisa importante na tubulação, que é o fator de atrito, né? Então, que influencia, né, no modo de escoamento e obviamente vai influenciar também na troca de calor, ok? Tá? Então essa correlação de Gnielinski, né, ela é válida para essa faixa de trabalho, né, em Prandtl entre 0,5 e 2.000 e Reynolds de 3.000, né, a 5 vezes 10 a sexta, ok? E para utilização dessa correlação eu obrigatoriamente preciso determinar o fator de atrito. Então eu preciso conhecer as condições da minha tubulação, tá? Então na correlação está lá o F, né? O F fator de atrito, né? A gente já nas considerações fluidodinâmicas já revisou isso, né? Então o fator de atrito ou o fator de Darcy por 8 vezes o Reynolds, né? Número de Reynolds menos 1 vezes Prandtl sobre esse 1 mais 12,7, né? De novo o fator de atrito por 8 elevado a meio vezes Prandtl elevado a 2/3 menos 1. Tá, ok? Então nota que para resolver essa equação eu preciso determinar o fator de atrito. Porém, né, ela é uma correlação que dá uma precisão um pouco melhor até que, né, a correlação de Dietz-Boelter, né, que a gente não conhece muita coisa da tubulação lá, né? Na verdade a gente não conhece nada, só a condição térmica, mas não conhece a condição do tubo em si, né? Para essa correlação aqui de Gnielinski eu já conheço aí a condição da tubulação, tá? Então é uma correlação importante para a gente quando a gente conhece aí as condições da tubulação onde o meu fluido está escoando, não só térmica, mas também as condições do material. Aqui nesse slide, tá? A gente ainda está tratando de escoamento turbulento, mas aqui é só um plus, vamos dizer assim, né? Tá? No caso aí de eu estar trabalhando com metais líquidos, tá, ok? Então são duas correlações existentes aí para o caso de metal líquido, tá? As outras que nós tratamos também dá para utilizar desde que elas estejam dentro da condição de contorno, tá? Mas aqui elas são especialmente tratadas aqui para metais líquidos, né? Então a gente tem aí quando, né, eu trabalho com fluxo de calor constante, né? Então tem uma correlação aí que é do
Skupinski, né, tá? Que é essa correlação aí dada para essa condição de contorno, onde Prandtl, né, é de 3 vezes 10 a menos 3 até 5 vezes 10 a menos 2, né? Reynolds ali escoando entre 3,6 vezes 10 a terceira até 9,05 vezes 10 a quinta, né? E o número de Peclet entre 100 e 10 a quarta, ok? Tá? Então tá aí, né, a nossa correlação, né, a correlação utilizada especialmente para metal líquido com fluxo de calor constante, tá, na superfície da tubulação, tá? E se for no caso de temperatura de superfície constante, né, então a gente tem aí a correlação de Shimazaki, né, tá? Que é para número de Peclet maior que 100, tá? Então tá aí também a nossa correlação. Então são condições especiais, né, tá? Fluxo de calor constante ou temperatura de superfície constante, desde que seja para metais líquidos. Aqui ficam, né, as referências bibliográficas, tá? Por tudo que a gente disse aqui durante o curso de convecção forçada interna. Então eu sugiro, né, além de verificar aqui as aulas, ir nessas literaturas, no mínimo nessas literaturas aqui, e aprofundar um pouco o estudo, né? Existem outras literaturas que eu não coloquei aqui, mas porque elas não são as que são mais utilizadas nos cursos de graduação no momento, né? Então aqui eu peguei as que eu tenho certeza que os cursos de graduação estão utilizando mais, né? Inclusive o que a gente utiliza no nosso curso. Mas existe, né, livro do Bejan, de transferência de calor, o livro do Roman, enfim, né, daria para a gente falar aqui bastante aqui sobre as literaturas, mas não é esse o objetivo do nosso curso, né, tá? Mas, então aqui estão só algumas referências que foram utilizadas para tratar aqui desse assunto, né, nessas apresentações, né? Então eu sugiro, né, além de verificar os vídeos, ainda, né, ler aqui as referências, porque tem muito mais, é muito mais aprofundado do que o que a gente fez aqui durante o curso, ok?